Então, gente, esse vídeo é o vídeo que eu vou falar pra vocês como foi a nossa preparação. Sim, em relação a dinheiro, em relação a planejamento. Não foi fácil, mas a gente começou tudo, ó, isso aqui que é, gravar que foi, filho. Machucou? O que aconteceu, Bela? Então, eu ia só pegar isso. Você já comeu hoje? Posso comer mais outro? Só e o último, tá bom? Tô gravando aqui, ok? Obrigada. Oi, vovó! Então, gente, enfim, vamos lá. Tudo começou no mês de fevereiro. Meu marido, a gente voltou, a gente começou a se planejar. Em fevereiro foi carnaval, a gente foi pra casa da minha sogra, passar o carnaval na casa dela em Arraial do Cabo. A gente sentou, a gente planejou, botou no papel o que a gente ia fazer. Mês de março a gente ia tirar o passaporte. Mês de abril a gente ia fazer o visto. E assim, entre esses 2 meses, a gente também ia tentar unificar todas as nossas contas pra gente poder pagar e não ter conta nenhuma pra frente, pra gente só tentar juntar dinheiro. Mas eu confesso que juntar dinheiro com 4 crianças não é fácil. Não era fácil quando eu me planejei, né, em fazer, e depois ficou pior ainda. Por quê? Porque logo depois que a gente se voltou do carnaval, a empresa do meu marido, que meu marido trabalhava, começou a ter muitos problemas financeiros. Então, ele recebia 2 vezes no mês. Só que ele começou a receber, tipo, uma vez, e quando recebia no dia muito... Tipo assim, ele recebia dia 5, dia 20. O pagamento do dia 5 caía lá pro dia 25. Exemplo. Então, a gente começou a ter muito problema financeiro. A gente começou a se enrolar demais nas contas. As contas não tinha como a gente pagar. E a gente priorizava pagar as contas que eram muito, assim, de necessidade, como carro, né, assim, comida... E outras contas, tipo cartão, enrolou um no outro. Gente, foi realmente um período em que quase desistimos desse sonho. Por quê? Porque pensa, gente, a minha família é uma família grande, de 6 pessoas. Pra mim poder vir pra cá, eu comecei assim, quando eu comecei a sonhar com isso tudo, né? Eu comecei a ir em tudo quanto era agência de turismo e fiz vários orçamentos. E os orçamentos eram altíssimos, né, pra viajar pra cá. 6 passagens. Aí, quando eu ia fazer lá, a passagem, o total, a passagem e a hospedagem de um hotel de 7 dias, né, porque quando você chega aqui, você não vai direto pra sua casa. Você vai pra um hotel e você vai alugar a sua casa. E aí, eu fazendo todo esse planejamento, esse orçamento, gente, era 23 mil, 22 mil, 25 mil, até de 26 mil eu peguei o orçamento. E aí teve um que eu peguei de 19.500. Então, assim, era muito dinheiro, gente. Só pra viajar, tá, gente? Só pra poder chegar aqui. Então, assim, eu comecei a ficar um pouco triste, porque a gente não tava, assim, conseguindo juntar dinheiro nenhum. Pelo contrário, a gente tava... assim, no meio de um turbilhão de situações, assim, de problemas financeiros, de contas pra pagar. Só que, mais uma vez, a gente orou e falou assim, Senhor, se esse sonho, né, for realmente de Ti, o Senhor sempre faz na nossa vida aquilo que o Senhor quer. E eu tenho uma amiga muito querida, que é a Raquel, ela sempre fala, Kézia, aquilo que Deus dá, Ele se responsabiliza. Se Deus tem falado que esse sonho foi Ele que compartilhou com vocês, e que deu esse sonho para sua filha desde quando ela era criança, Ele vai se responsabilizar. Ele vai ajudar vocês a realizar. E aí, gente, eu continuei sonhando com isso tudo, vendo vídeo no YouTube. Nossa, mas eu via muito vídeo no YouTube. Eu via, entrava no Instagram de pessoas para poder pesquisar, para ver como é que era. Entrei em grupo de Zap aqui em Orlando. E, gente, eu fazia tudo, mesmo não tendo dinheiro. Eu realmente vivi tudo isso aqui que eu tô vivendo hoje pela fé. E aí, a empresa do meu marido ficou assim durante um bom tempo. E vamos dizer, de fevereiro até julho, a empresa do meu marido ficou assim. Teve épocas da gente realmente receber até a cesta básica do meu sogro, da minha sogra, da minha mãe, porque a gente passou por um momento muito difícil. Gente, eu procurava trabalho demais, e não conseguia.
Só que a gente entende hoje que foi um período, tá? Um período que o Senhor estava nos empurrando para cá. Foi um período que, se a gente não tivesse passado, a gente talvez não conseguiria o dinheiro lá na frente, que eu vou explicar a vocês. Então, se você está passando por uma situação difícil, não desista não, porque às vezes essa situação difícil está te empurrando para o novo de Deus, entendeu? E quando foi no mês de julho, as coisas lá na empresa do meu marido começaram a melhorar. Em agosto, ele começou a receber alguns salários que estavam atrasados, a gente regularizou nossas contas, pagou cartão, pagou tudo que estava em atraso. Em setembro, ele começou a receber melhor, a gente pegou, juntou um dinheirinho. Final de setembro, ele recebeu um outro dinheiro lá, a gente pegou o dinheiro, foi lá, tirou o passaporte de todo mundo, que foi 257 por pessoa. Quando foi no meio de outubro, ele recebeu, além do pagamento que ele recebeu mais um atrasado. Gente, e foi exatamente o valor que ele precisava para a gente tirar o visto de todo mundo. Na época, eu paguei 640, tá? Por pessoa. Tem gente, antes que alguém me pergunte depois, eu não paguei nenhuma empresa para poder preencher o formulário para mim. Por quê? Quando eu fiz um orçamento, quem não sabe, essa DS 160 é o formulário, né, que você tem que preencher para poder aplicar para o visto. É um formulário, sim, que você tem que ter muita atenção para poder preencher. E tem muita gente que tem medo de preencher, então o que as pessoas fazem? Pagam uma empresa para preencher. Na época, o orçamento que eu fiz com a empresa, a pessoa me cobrou R$240 por pessoa. Então, para mim, ia ficar muito caro. Além dos 640 por pessoa, mais 240. Eu teria que pagar aí 880 por pessoas para tirar o visto. E aqui em casa são 6 pessoas. Então, a gente mesmo preencheu, tá? Não foi um bicho de 7 cabeças, a gente entrou no YouTube, a gente viu certinho como faria e a gente preencheu dos 6. Fomos lá, pagamos 640 por pessoa e aplicamos pro visto. Fomos para entrevista no consulado, levamos os 4 filhos. Eu nem queria levar os 4, né? Porque só, por obrigação, só leva crianças acima de 14 anos, então só a Júlia deveria ir, mas meu marido quis levar todo mundo. A gente foi todo mundo. Gente, chegando lá não foi fácil, porque eu já fui um pouco assim, sabe quando você... Eu tava confiante, sabe? Mas o medo tentando me invadir, porque antes de eu ir, eu participava de um grupo de Zap que tinha muitas pessoas. E nesse grupo, tinha acabado de colocar lá uma pessoa, até que eu fiz amizade com ela no grupo, ela tinha uma renda de R$7.000 e era só ela, o marido e a filha. E aí, ela não conseguiu o visto. E ela falou pra mim, amiga, você não vai conseguir esse visto, tá? Porque, assim, é muito difícil. E pelo que a gente conversa, a sua renda não vai dar pra comprovar que você vai conseguir com todo mundo. Assim, eu não fiquei com raiva dela. Eu até entendo ela, porque na época eu acho que ela quis me passar assim, Kézia, calma, sabe? Que eu tava tão... Gente, eu sou muito pra cima, assim. Eu sou uma pessoa que, se eu boto uma coisa na minha cabeça, eu falo daquilo com tanta alegria, com tanta convicção, que eu acho que eu passei isso pra ela. E ela, tipo assim, quis tipo, olha, eu vou tentar falar assim com a Kézia, pra Kézia não se decepcionar, sabe? Então, quando eu fui pra lá, isso soava na minha cabeça o tempo todo. Olha, você não vai conseguir, né? A sua renda pra 6 pessoas não bate. Mas eu fui assim mesmo, sabe? Eu fui mesmo, acreditando mesmo, porque eu acho que cada um tem a sua história. E quando a gente chegou lá, 2 pessoas foram negadas na nossa frente. Um pai com um filho e uma mãe, um pai e uma filha adolescente. Não sei porquê, né? Porque eles vão pro guichê lá, mas foram negados. Então, quando chegou a nossa vez, que a gente encheu o guichê, todo mundo junto, o cara olhou pra minha cara, começou a fazer um monte de pergunta, pro meu marido. Aí teve uma hora que ele me perguntou lá umas coisas que eu não menti. Outra coisa que eu coloquei como propósito na minha vida foi não mentir. Eu não menti em nada na minha DS 160. Tanto que eu coloquei que eu era vendedora de cosmético. Aí ele me perguntou em qual loja. Eu falei, não tem loja, é de porta em porta. Gente, na hora ele fez uma cara de deboche, querendo rir da minha cara. Mas eu falei a verdade. Eu fiz o propósito com Deus, que se Deus falou que ia me trazer, gente, ele me traria. Sabe? A porta que Deus abre, ninguém fecha. E, gente, a gente conseguiu o visto. Pra quem me pergunta lá no Instagram, quantas vezes eu tentei o visto? Não, gente, a gente só tentou uma vez. Porque eu vou falar pra vocês, gente, pra mim, pra minha família tá aqui, se a gente precisasse tentar algumas vezes, seria muito difícil, porque é muito dinheiro. E o valor do visto que você investe, se você for negado, eles não te devolvem.
Então a gente saiu de lá como, gente? Feliz da vida, contente. Quando a gente saiu de lá, a gente começou a chorar. Meu marido falou, nossa, eu vi Deus aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente saiu, a gente tava tão sem dinheiro que a gente nem saiu pra comemorar. A gente foi pra casa mesmo, fez um almocinho, comemorou em casa. Só, gente, só os 6. Depois disso tudo, a gente falou, agora a gente tem que ter o dinheiro pra poder pagar a viagem, pra poder chegar lá. E a gente não tinha um centavo. O que a gente fez? A gente sentou, a meu marido falou, a gente tem que vender o carro, a gente tem que vender os móveis e a gente tem que conseguir mais dinheiro. Pra mim conseguir mais dinheiro, amor, a gente tinha que, eu tinha que ser mandada embora. E aí eu falei pra ele, e agora, amor? A sua empresa não é de mandar embora ninguém, ainda mais você. Gente, não é porque meu marido não, mas ele sempre se deu muito bem com a empresa, ele sempre foi um bom funcionário, reconhecido como um bom funcionário, e eu achava que a empresa não ia querer mandar ele embora. E o que eu achava era certo, porque ele foi tentar lá conversar e eles falaram que não mandaria ele embora, que não tinha nem motivo pra mandar ele embora. E nem dinheiro, porque eles tinham acabado de passar por uma situação difícil. Lembra que eu falei? E aí a gente começou novamente, em propósito, em oração. Falei, não vou vender o carro nem vender as coisas dentro de casa se não tenho condição de ter o dinheiro pra poder começar a vida lá. Isso foi em novembro. Gente, isso foi, a gente tirou o visto dia 28, 29 de outubro. A gente começou um propósito de oração, entregando na mão de Deus, pedindo para Deus abrir as portas. E em novembro, quando foi final de novembro, eu em casa numa tarde, falei, me chega em casa. Aí eu falei, o que aconteceu, amor? Chegou mais cedo hoje? Ele, não, fui mandado embora. Falei, o quê? Ele, amor, fui mandado embora. Precisou mandar algumas pessoas embora e eu fui uma delas. Falei, você foi mandado embora. Por que eu fiz isso, gente? 3 semanas antes, ele tinha conversado lá com um diretor que era muito amigo dele, muito amigo nosso, da nossa família. E ele falou, cara, pra mandar você embora, cara, é um milagre, porque eu não te mando embora. E ele mandou o Flávio embora. Gente, quando Deus tem que fazer, ele faz, né? E com esse dinheiro que ele foi mandado embora, a rescisão dele, a gente pagou a viagem, como é que se fala? A viagem não. Ai, gente, esqueci. Pagou o hotel e o avião, né? A viagem, eu esqueci a palavra. Mas enfim, a gente pagou. E depois, o que a gente fez? O fundo de garantia dele, o valor que a gente vendeu o carro, mais o valor do que a gente vendeu as coisas, os móveis, né, de dentro de casa, a gente ia aguardar para poder chegar até aqui. E assim foi a nossa preparação. Gente, foi tão rápido que até hoje eu fico assim pensando. Por quê? Porque, olha, de janeiro a julho, a gente só sonhava sem ter um centavo. Quando chegou no mês de outubro, quando chegou no mês de setembro, as coisas começaram a acontecer e foi muito rápido. Meu marido começou a receber, como eu falei, os atrasados, fora o salário dele, fora as coisas que eu também vendia, que eu fazia, começamos a juntar, tiramos o passaporte, e no começo de outubro, tiramos o visto, no final de outubro, novembro, meu marido foi mandado embora, começo de dezembro, a gente comprou as passagens e o hotel para janeiro, porque a gente viajou dia 31 de janeiro e a gente conseguiu todo o dinheiro que a gente precisava para poder chegar aqui, alugar casa e recomeçar a vida. Gente, essa é a nossa história da nossa preparação. E mais uma vez eu quero aqui falar para você, não desista não. Sabe, se for necessário, no nosso caso, Deus fez que tudo acontecesse de outubro para janeiro. Mas se você não tem condição de ser assim, e se você olha a tua situação e fala, não dá, Kézia, nem se for um ano, gente, se for necessário, junte dinheiro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Se é o teu sonho, se prepara para viver ele. Porque no tempo certo e na hora certa vai acontecer. Se você Kézia, já tentei o visto 2 vezes, 3 vezes. Gente, se é o teu sonho, corre atrás. Eu conheço pessoas que teve visto negado não sei quantas vezes e hoje tá aqui. Mas lógico, sempre vai orando, sabe? Porque às vezes assim, existe o tempo para todas as coisas. E às vezes o tempo que você foi tentar tirar o visto não era o tempo. Ou às vezes você precisou ser negado 3, 4, 5 vezes para que lá na frente Deus usasse a sua história para edificar a vida de alguém. Entenderam? Então, não desanima, não para não, sabe? Ah, Kézia, olha minha condição hoje, eu acho que não vai dar. Gente, não é suas condições hoje que vão definir o seu futuro, mas sim as suas ações, tá bom? Então, essa foi a nossa preparação. E a partir de agora, todos os vídeos que vocês nos pedirem, que vocês precisarem saber, ou colocar aí no comentário o que vocês querem saber, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai fazendo. E muito obrigada por estar aqui comigo, com a minha família. E vamos viver, né, povo? O nosso dia a dia juntinho. Beijo, obrigada!